Olá, Karina. Oi, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo Vamos aguardar um bem? pouquinho. O pessoal está chegando aqui na nossa live. Vamos aguardar uns 2 minutinhos enquanto o pessoal está entrando. Eu vou falando um pouquinho para depois te apresentar e te dar a Tá palavra aí, bom, tá bom? Sejam tá muito ótimo. bem-vindos aqui na live da Seduc. Espero que vocês apertem aí o aviãozinho e compartilhem essa live de hoje, que será uma live incrível, né? A história da Karina, que já estava sendo esperada por alguns, né? Desde a live anterior da Paula, e agora ela resolveu, né? A gente conseguiu achar um horário para a Karina conversar conosco no dia de hoje, né? A Seduc, para quem não conhece, é uma empresa de consultorias educacionais e workshops educacionais. Nós trabalhamos com vários serviços de mediação escolar, reforço escolar, psicopedagogia clínica e institucional. Então, vale a pena você conhecer um pouquinho da nossa história e do nosso trabalho. Entre lá no nosso site www.cceduc.com.br. Visite o nosso site, conheça a nossa história e lá tem todos os nossos cursos presenciais e online, né? Então, quem não conhece a nossa história e a nossa empresa, é só entrar lá no site. Siga-nos também no Facebook, na rede social aqui do Instagram e no YouTube, que nós temos um canal lá com todas as lives que nós já temos aqui gravadas da Seduc, né? E hoje nós vamos fazer um sorteio, né? Oferecido aí pela Karina. Quem está aqui na live de hoje ficar até o final vai concorrer a uma avaliação profissional postural, né? Com a Karina. A Karina vai Isso. oferecer, né, esse serviço hoje. Nós vamos fazer um sorteio, porque as pessoas que sentem aí dores em alguns lugares, né? Às vezes pode ser uma correção postural. E você, geralmente, para poder passar por essa avaliação, você pagaria. Então, a Karina vai estar hoje oferecendo essa avaliação 0800 para quem ficar aqui nessa live hoje até o final. Então, não percam essa oportunidade. Hoje, nós vamos abordar aquilo que todo mundo deseja, mas nem todos conseguem, né? Que é a superação de traumas físicos e emocionais. Por vezes, nós aconselhamos pessoas a serem fortes, né? A lutarem, a não desanimar diante de um problema ou de um obstáculo. Porém, quando acontece conosco, a história muda de posição, né? Será que a gente luta? Será que a gente reage? Até porque o nosso sistema nervoso central, ele está preparado para lutas e fugas. Então, quando acontece conosco, será que nós vamos incentivar os outros com aquilo que a gente está sentindo? Será que vamos conseguir nos automotivar? Então, as respostas, em alguns casos, é garra, é força, é certeza, é automotivação, é vitória. Mas, para a maioria, após um acontecimento impactante, né, uma notícia ruim, vem aí a prostração, vem a depressão, a entrega de pontos, né? E a certeza, às vezes, até de um caminho para a morte. Então, a fim de mudar esse cenário e vislumbrar que é possível ser como uma fênix e ressurgir, ressignificar e superar, convidamos hoje aqui a querida e vitoriosa Karina. Dessa vez, diferente de outras lives, né, vamos falar assim de algo surreal. Mas claro que apresentaremos já já aí a Karina para vocês. Quer dizer, ela vai se apresentar. Eu vim até de Mulher Maravilha, ó. Olha que chique, Karina. Muito bem. Vim de Mulher Maravilha. Olha, se você me contasse que
você está de Mulher Maravilha, olha que eu ia também colocar uma blusa que eu tenho igualzinha Tá a essa, só em sua Tá homenagem. vendo? Mas foi surpresa, né? Isso é para mostrar que a gente não ficou se falando, né? Porque Pois é, nós somos empoderadas. E é isso aí. exatamente. Mulheres de Porque, poder. porque todos nós, né, temos uma Mulher Maravilha ou um Superman dentro de nós. A gente só precisa Exatamente. acordá-los, né? Isso Que aí, eles Karina. ficam dormindo. Aí a Isso gente aí. fala para os outros, mas quando chega na nossa vez, cadê a Mulher Maravilha? Onde é que ela tá? É isso aí, é isso aí. E assim, Karina, a cada passo que a gente vai dando aqui nessas lives, os nossos conhecimentos vão se somando, né? Se Sim, somam e nós vamos passando em vários estágios, não só da educação, mas nas trocas de experiências de vida, né? Então a gente vai aproveitar esse momento, né? Porque você está aqui conosco, que eu quero que você, Karina, nesse momento, você se apresente, você fale qual é a sua carreira profissional, né? O que te levou a escolher essa carreira, tá? Eu quero que você fale um pouquinho para as pessoas quem é a Karina profissionalmente. E depois nós vamos começar aí a nossa sessão de perguntas que eu preparei para vocês. E se alguém aqui que está na live também quiser fazer uma pergunta para a Karina irá responder. Lembrando que nós temos 50 minutos de live, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Karinas. E, ó, pessoal, sobe o obrigada. coração, sobe, joga o aviãozinho e compartilhem, porque esse momento será ímpar. Vamos lá, Karina. O canal da Seduc agora é todo seu. Quem é Karina? É nosso, é nosso. E de todos que estão participando também, eu espero que ao final dessa live eu possa plantar uma sementinha de luz no coração de cada uma das pessoas e que obstáculos, problemas nós sempre vamos ter, né? Então, se vocês não entenderem nada, mas uma coisinha só, no momento de dificuldade, vocês conseguirem se lembrar para poder dar a volta por cima, pode ter certeza que eu já vou ter ganhado o meu dia e o fato de eu poder estar aqui novamente. Então vamos lá. Eu sou fisioterapeuta, eu escolhi a minha profissão por amor, eu gosto de cuidar de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas. E gosto muito de acolher as pessoas também. Não só ouvir por ouvir, mas quando você ouve na essência, né? E eu acho que o Seduc é uma consultoria em educação e eu acho que isso fica para todos, né? Os professores precisam ouvir na essência, todos os profissionais, os advogados, os médicos, qualquer área, né? O fisioterapeuta, quando a gente ouve as pessoas na essência, a gente se conecta com elas e é assim que a gente faz a diferença na vida delas. Então, eu sou fisioterapeuta há 20 anos, especializada em geriatria e gerontologia. Faço várias técnicas, fiz formação em várias técnicas para reabilitação de paciente neurológico, para reabilitação de disfunções da coluna vertebral. E, além disso, também faço pilates, isostretching, que são técnicas de fortalecimento muscular. E hoje também, após toda a minha história, que no final vocês vão entender, eu sou coach de superação. Eu fiz a formação em coach e hoje eu sou coach de superação, porque acredito que, é o que eu disse, uma sementinha que eu plantar no coração de cada pessoa, com certeza, em algum momento, essa pessoa vai se lembrar e vai se superar. Assim como vários profissionais plantaram várias sementinhas, desde os professores da minha alfabetização, que eu lembro de todos, alguns provavelmente estão até na live, plantaram sementinhas em mim para que eu me tornasse forte, para que eu conseguisse superar. E é isso. Muito bem, Karina. Bom, eu vou iniciar as perguntas, né? Porque você tem muita história linda para contar.
Então, vou iniciar as perguntas para que a gente não demore muito, né? E Vamos não lá. perca essa live. Então, vamos lá. Temos certeza, Karina, que muitos se identificarão com a tua história. Parece que esses últimos 2 anos da sua vida foram muito intensos. E você teve grandes problemas e obstáculos. Teria como enumerar as coisas a qual passou, Karina? Sim, sim. Então, como tudo na vida, né? Tudo passa, né? Há 2 anos atrás, eu trabalhava bastante, tinha uma vida bastante agitada, tava muito bem com a minha família, estava muito bem no meu casamento. E como não passe de mágicas, né? Passamos um maravilhoso final de semana. E quando chegou numa segunda-feira, meu pai teve um infarto fulminante. E tudo começou daí. E eu tive que... Foi a maior perda da minha vida, né? Um luto inimaginável. E a partir daí, eu comecei a ter que vivenciar uma outra realidade. Porque por mais que todos nós saibamos que a pessoa está bem, qualquer que seja a religião, né? A gente sabe, a pessoa foi para um lugar melhor. Nós sabemos de tudo isso. Mas na prática, não é assim que funciona. Porque a gente sabe de tudo isso, mas a gente também sabe que sente falta da pessoa física. Enfim, continuei colocando minha vida à frente, voltando a trabalhar, enfim, me superando, mesmo com aquela tristeza profunda. E aí, nesse mesmo ano, exatamente 9 meses depois, no dia 7 de setembro, inesquecível 7 de setembro, eu fui diagnosticada com câncer de intestino. Um câncer de intestino com uma obstrução de 90% do intestino. E foi tudo muito de repente, estava tudo muito bem. Eu sempre fui super saudável, sempre me alimentei bem, nunca bebi, nunca fumei, sempre fiz exercício, até pela minha própria profissão. A minha própria profissão faz exercício o tempo todo. E aí, de repente, como assim? Uma pessoa tão saudável nunca tinha tido nenhum sintoma e aí, de repente, um câncer de intestino. E eu já não saí mais do hospital. E foi difícil um pouco o diagnóstico por eu ser uma pessoa muito saudável. E assim, quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, né, gente, qualquer que seja ele, ou qualquer diagnóstico difícil de uma doença progressiva, assim, a linha entre a vida e a morte, ela é imensa. E de repente, quando você recebe esse diagnóstico, a linha fica desse tamanhozinho e você pensa assim, meu Deus, vou morrer. E aí, como é que a gente vai fazer para superar isso, né? E foi muito interessante, porque naquele momento que eu recebi o diagnóstico, né, que eu estava com a minha mãe e o meu marido, e a médica falou, eu virei para ela e disse assim, ainda bem que foi comigo. Por quê? Porque eu tinha certeza que eu tinha uma força muito grande dentro, eu tinha uma Mulher Maravilha dentro de mim e que eu ia conseguir acessar essa Mulher Maravilha. E a minha história iria ajudar outras pessoas. Né? E foi muito interessante que o tempo que eu passei no hospital, muitas pessoas foram me visitar, muitos amigos, pacientes, enfim. E as pessoas falavam assim, nossa, eu venho aqui para te dar força, mas eu saio daqui encorajada. Porque eu nunca fiquei triste, sabe? Eu acho que assim, tudo que acontece na nossa vida não é pra gente perguntar por quê, é para quê. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito na nossa vida, nada é por acaso. E aí, enfim, fiz a cirurgia e todo mundo dizia assim, não, você vai fazer a cirurgia, vai ficar tudo ótimo, não vai precisar fazer quimioterapia. E aí eu fiz a cirurgia e aí quando veio a biópsia, eu tinha metástase para as paredes do abdômen. Então, mais uma vez, né, meu mundo caiu, porque a expectativa deles era uma, mas a realidade era outra. E eu pensei, não tem problema, vamos lá, vamos para a quimioterapia. Eu não tinha, embora seja da área da saúde, você vivenciar isso é totalmente diferente do que você ver os outros fazerem. Mas fui
fazer todos os exames, fui fazer a minha quimioterapia. E aí comecei a químio, tem muitas restrições, a gente fica assim, isso serve para todo mundo, sabe? Que tem alguém na família que já teve, que tem, ou que um dia possa vir a ter, né? A gente fica muito fraco. Mas pensa assim, eu comparo a quimioterapia com uma vela. Então você acende a vela, aquele pavio está enorme. E aí ele vai diminuindo, 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 até ele se apagar. É assim a quimioterapia. Você chega, você tá bem, porque você ainda não fez, você tá bem. Aí a medicação começa a entrar no seu corpo e você vai enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. Porque ela mata as células, e não mata só as células ruins, ela mata as células boas, né? Então, nesse momento, né? O que eu tirei desse momento? Que quando o seu corpo começa a se enfraquecer, você se entrega. Você não pode querer ficar lutando contra aquilo, porque aquilo é químico. Então não adianta você querer lutar contra uma medicação que está entrando no seu corpo. Entendeu? Então você se deixa enfraquecer. Agora, você vai se deixar enfraquecer pela química que está entrando no seu corpo? Sim. Mas você não vai deixar enfraquecer a sua mente. Esse é o pulo do gato. Então, eu estava ali fazendo a quimioterapia, mas sempre, eu sempre abracei a minha realidade futura, o que eu sempre quis para a minha vida pós-quimioterapia, pós tudo isso. Entendeu? Então, eu não ficava ali pensando, será que o remédio vai me matar? Será que... Não, isso não passava pela minha cabeça. E foi uma coisa muito interessante, que aí na clínica tinha televisão dentro do box e tem um programa da NET que chama Largados e Pelados, que as pessoas passam as mais variadas situações, enfim, por escolha, por escolha. Ninguém vai para lá obrigado. E aí, sempre que eu ia fazer quimioterapia, eu ligava nesse programa da NET. E aí ficava vendo as pessoas passarem aquelas situações todas por escolha, né? E eu pensava assim, meu Deus, olha só, eles escolheram estar ali. E estão se superando. Eu não escolhi estar aqui, mas estou. Então eu também posso me superar. Por que não? Então a gente pode tudo que a gente quer. A nossa mente é a coisa mais poderosa que a gente tem. Eu sempre até brinco com os meus pacientes, né? Eu falo assim, gente, enquanto o corpo tá ruim, tá tudo bem, a gente vai dando um jeito. Agora, quando a mente enfraquecer, aí fica difícil. Porque só você precisa dos profissionais, você precisa de uma terapia, você às vezes precisa de um médico para tomar o remédio, precisa. Mas eles não vão poder fazer por você o que só você pode fazer por você. Só nós podemos fazer por nós mesmos. Só nós podemos mudar a nossa realidade. Você pode ir no melhor médico do mundo, tomar o melhor remédio do mundo, mas se você não quiser, não adianta. Você não vai conseguir. Enfim, fiz a minha quimioterapia e no meio da minha quimioterapia eu tive uma quimioterapia extremamente moderna que eu fiz e que não tinha nenhum efeito colateral pulmonar. E eu sentia que eu estava enfraquecendo e estava ficando com um pouco de dificuldade de respirar. E eu fiz a quimioterapia, sempre fazendo exercício, sempre fazendo atividade física. Eu voltei a trabalhar nos dias que eu aguentava, nos dias que eu podia. Porque durante 3 dias eu tinha que ficar entregue, deitada na cama, esperando o remédio fazer efeito. E aí, simplesmente essa quimioterapia, ela intoxicou meu pulmão em 99%. E aí eu fui internada e cada vez que entrava um médico lá no meu quarto, eles não acreditavam que fosse da quimioterapia, mas eu tinha certeza que era disso, pelo meu estado, pelo fato de como eu estava me enfraquecendo. E eles faziam tomografias e exames, e eles falavam, meu Deus do céu, cada dia a sua tomografia está pior.
e cada dia era pior do que o outro. Só que a coisa mais impressionante, né, disso tudo é que cada vez que eu estava internada, e cada vez que eu ia para fazer a tomografia dentro do hospital e o maqueiro me levava, eu ia rindo, brincando, e eles já me conheciam, eles falavam assim: você é a única pessoa que teve câncer que vai fazer uma tomografia e tá com essa cara. Eu falava: mas não vai adiantar se eu ficar emburrada, se eu ficar com raiva. Vocês estão aqui para me ajudar. E não depende de ninguém, depende do meu corpo reagir. E cada vez que eu voltava da tomografia, o médico entrava no meu quarto e dizia assim: nossa, tá pior, Karina, tá pior. Eu não sei como é que a gente não te entubou ainda. E eu fazia meditação. E eu nunca fiz meditação antes. Eu sempre li tudo sobre meditação, mas eu nunca fiz. E aí, quando eu fui pro CTI, porque eu piorei muito, eu pensava: eu não vou ser entubada. E assim, gente, eu imaginava os meus pulmões recebendo ar. Eu imaginava os lugares que eu mais gosto de ir, que é na praia, que é fazer meu stand-up, que é andar de bicicleta. Eu me imaginava ali naquele lugar. Eu não me imaginava naquele quadro pulmonar super restritivo que estava acontecendo. Eu nunca me imaginei assim. Nunca. Eu nunca me imaginei doente. E, enfim, fui para o CTI e no CTI, às vezes, as enfermeiras diziam para mim: você não vai comer? Eu falava: não, agora não, porque eu estou pegando energia. E eu ficava respirando e mentalizando os meus pulmões enchendo de oxigênio. E com isso, eu melhorava a minha saturação, né, que é a quantidade de oxigênio que está correndo no seu corpo. E aí eu não fui entubada. Eu consegui não ser entubada. E eu passei 21 dias nessa situação até o diagnóstico. 21 dias sem tomar remédio, porque eles não sabiam a causa específica. Eu fiz uma biópsia pulmonar e eu fiquei sem tomar remédio nenhum, esperando o resultado dessa biópsia para começar a tomar remédio, enfim. E nesses 21 dias, dormindo sentada, porque eu não podia deitar, porque se eu deitasse eu não respirava. E foi assim. E foi desse jeito que aconteceu. E depois dos 21 dias, quando veio o diagnóstico, que era mesmo da quimioterapia, aí que se começou a tomar o remédio. Mas o mais importante, gente, o que eu tô contando de tudo isso, é essa força que a gente tem que ter dentro da gente, sabe? Quando eu botei a blusa de Mulher Maravilha para representar, é só uma representação, mas isso tem que estar muito, muito intrínseco dentro de nós, essa força que a gente tem dentro da gente, porque assim, nesse meio tempo eu fiz várias amizades dentro da clínica de quimioterapia, pessoas com o mesmo tipo de câncer que eu, e que se entregaram, e que fizeram e se abateram, e infelizmente aconteceu a mesma coisa, quadros pulmonares parecidos, que era até raro, e essas pessoas não estão mais aqui, nem para ver a live. Então, claro que com a ajuda da minha fé, de Deus, né? Aí cada um na sua religião chame do que quiser, o universo, as forças do universo, Jesus, Buda, Alá, enfim, cada um na sua religião, mas eu coloquei em prática o que a espiritualidade nos mostra, independente da religião, né? Que a gente tem que se voltar para dentro de nós, parar de ficar buscando as coisas nos outros, porque tá tudo dentro de nós, não tem nada no outro. E quando a gente aponta um dedo, voltam 3, né? Então, assim, as pessoas, porque o médico não isso, porque o médico, porque isso, porque... O médico está fazendo o trabalho dele, a ciência, ela faz o trabalho dela. Ok, mas e o que você pode fazer por você? Então, eu acho que é por aí. E semana passada, eu estava participando de um congresso chamado HEAL, que é cura em inglês, né? E eu ouvi várias palestras de vários neurocientistas, né? E eles falam que o conhecimento, né, é para a mente, e o sentimento é para o corpo. Então, quando a gente sente, né, quando você sente aquilo e você
percebe o quanto você pode ser mais forte do que tudo aquilo, entendeu? Você muda a sua realidade, é você abraçar uma realidade futura. Então, eu acho que isso é a coisa mais importante. Cada um tem a sua história. Com certeza, todos que estão aqui têm alguma história de superação na vida. Pode ser que muitas das vezes seja até mais difíceis do que a que eu estou contando. Mas o que eu quero deixar é justamente isso. É que não importa a história, importa o que você vai fazer dela, né? Então, assim, qual é a história que você quer contar da sua história? Como você vivenciou esse pesadelo? Como você vivenciou esse tsunami? Porque foi um tsunami, né? Porque em um espaço de tempo, porque é aquela coisa, quando você tem uma doença crônica, você vai se adaptando a ela aos pouquinhos. Agora, quando vem uma avalanche, né? Quando tem uma ondinha do mar, você pensa, não vou entrar no mar não, porque tá perigoso. Agora, quando vem uma onda de 3 metros e você já tá lá dentro da água, você não tem o que fazer. Você se entrega e vai. Né? Então, assim, a minha frase é, aceita que dói menos. Verdade, Karina, verdade. Essa que é a frase. A Rosane está perguntando aqui como trabalhar essa força com as pessoas que estão próximas. Então, eu acredito assim, né? Você não... Quando você está numa situação dessa, de sobrevivência, porque no meu caso era viver ou morrer, né? Eu tinha que ter essa força para mim. E eu acredito que as pessoas que estão próximas a você, né, quando veem o quanto você está se esforçando, o quanto você tá ali guerreando mesmo para poder sobreviver sem se abater, elas tiram essa força de você também, entendeu? Elas aprendem com você, né? Porque assim, você tem aquele doentinho que tá lá, ah, meu Deus, não sei o quê, ó vida, ó céus, ó azar. Então, isso daí, para quem está em volta, é muito difícil também. Para quem está cuidando, né? Até eu, porque eu fiz geriatria e a gente tem até uma cadeira que fala cuidando de quem cuida. Porque quem cuida, às vezes, fica também dilacerado, né? Por ver tudo aquilo. Mas eu acredito que a pessoa que está cuidando, quando ela também percebe que o doente, né? Porque não existe doença, existe doente. A mesma doença, ela vai se manifestar de formas diferentes em cada pessoa. É igual remédio. O remédio não serve para todo mundo, por isso que tem lá efeitos colaterais, não é isso? Então, quando aquela pessoa que está cuidando de você, que está ali em volta, ela percebe o quanto você está lutando para viver, o quanto você não está se deixando abater, eu acredito que isso também é uma força muito grande para quem está cuidando de você, né? Porque, assim, no dia do meu diagnóstico, né, que estava minha mãe e meu marido, e aí a médica falou assim, você está com câncer? Eu olhei para os dois, e eles já estavam chorando, e eu não, e falei assim, nossa, ainda bem que foi comigo, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir dar conta disso tudo. Não que eles sejam pessoas fracas, mas até pelo fato de eu ser da área da saúde, de ter o conhecimento, né? Então, assim, isso também ajuda, né? Para você buscar os melhores profissionais, os melhores atendimentos, tudo isso ajuda, né? Então, eu acredito que essa força de quem está em volta aí também depende da percepção de quem está à sua volta. Então, assim, quem está cuidando de uma pessoa com qualquer problema também tem que ter um olhar diferenciado para perceber se aquela pessoa está ali se esforçando, lutando, ou se aquela pessoa já se entregou. Entendeu? Então, porque quando a pessoa está ali lutando, fica mais fácil para quem está cuidando. Agora, quando a pessoa não está lutando, aí realmente quem cuida, qualquer que seja a pessoa, família, cuidador, amigo, parente, enfim, qualquer um, essa pessoa vai ter que ter muito mais força, ela vai ter que buscar essa força dentro dela para poder dar força para o outro, né? Mas eu acho que nesse meu caso foi
foi mais tranquilo, acredito, né? Porque eu sempre procurei passar a força. Inclusive, uma amiga minha, que é médica e foi me visitar, ela chegou num domingo de manhã no hospital e eu estava deitada no sofá fazendo flexão de braço. E ela falou, como assim? Você tá doida? Tá fazendo flexão de braço? Eu falei, cara, eu vou operar daqui a 2 dias. Eu vou ficar muito fraca, eu não vou poder fazer exercício. E eu tenho uma profissão que eu amo fazer. E depois, como que eu vou voltar a trabalhar se eu estiver com os meus braços fracos? E ela disse que quando ela saiu dali, ela entrou no carro dela, ela falou assim, meu Deus, eu tô tão feliz de ter vindo ver a Karina no domingo de manhã, porque ela se sentiu tão empoderada quando ela saiu dali, porque ela falou, amiga, eu tenho preguiça, ela é médica, trabalha pra caramba, tenho preguiça de fazer exercício. Quando eu vi você ali, em vez de estar pensando na doença, você estava pensando lá no depois. Quer dizer, é isso que eu tô falando, gente. Eu falo pra caramba, né? Mas é isso que eu tô dizendo. Eu tô querendo dizer que eu já visualizei a minha realidade futura. Eu não fiquei visualizando a minha cirurgia, a minha doença, não sei o quê. Não. Eu já estava pensando lá na frente, já estava fazendo flexão de braço porque meu braço não podia enfraquecer. Era isso. Perfeito, Karina. Uma pessoa que tem câncer de intestino, né? Que é um dos mais complexos, né? Hoje em dia, naturalmente, já sofre consequências severas, né? De tratamento na parte física e também na parte psicológica, né? A quimioterapia intoxicou aí 99% do seu pulmão antes da chegada da pandemia. E mesmo depois disso tudo, você ainda foi infectada pela Covid-19. Então, nossa, que turbilhão você passa, né? Você já passou e passa ainda, né? Aproveitando isso tudo, é possível ser forte, né, Karina? O tempo todo. É possível. Como diferenciar hoje, Karina, os problemas e os obstáculos? Então, olha só, eu digo assim, né, que quando você me fala é possível ser forte, é necessário ser forte, tá? Mas essa força não é pra gente mostrar pro outro, tá? E isso eu vou te dizer que tem muitas pessoas que estão aqui na live que eu tô vendo as pessoas entrarem, né? E que eu me desconectei das pessoas. E aí muitas pessoas devem ter achado, assim, muitas pessoas iam me visitar, enfim, mas muitas pessoas devem ter achado, poxa, a Karina ficou doente e não quer mais falar com ninguém? Não, não é isso. É porque eu precisava me conectar comigo. Eu precisava ter essa força dentro de mim. E o que acontece, né? Às vezes, muitas pessoas, no afã de querer te ajudar, elas chegam pra você e aí elas falam assim, nossa, eu tenho um amigo que teve o mesmo câncer que você. Aí você vira e fala assim, mas e aí? Aí a pessoa vira e fala assim, ele morreu. Aí depois outra pessoa vem e fala assim, olha, você sabe que a minha amiga até hoje não ficou boa? Já tem 5 anos e ela ainda continua com problema. Então, eu não vi essas pessoas como querendo me colocar para baixo. Pelo contrário, elas queriam fazer qualquer coisa para me tirar daquela situação, sabe? Eu percebia isso. E às vezes elas falavam de histórias, mas de histórias que infelizmente as pessoas não faleceram, enfim, ficaram piores. Isso acontece? Acontece. Mas eu não queria me conectar com esta realidade. Porque nesse congresso, e hoje eu vejo isso, né? Eu escutei isso nesse congresso de semana passada em Portugal, né? Chamado Rio, que quando você se conecta com a realidade futura, né? Que aí no caso é a realidade, isso é científico, tá? É neurociência. Que você se conecta com a realidade futura, você muda a bioquímica cerebral. Porque você para de liberar os hormônios do estresse, principalmente o cortisol, tá? E você começa a liberar os hormônios do prazer. Porque você está se conectando com a realidade que você
quer que você tenha. Então, quer dizer, eu tive que me desconectar de todo mundo. Eu não atendia o WhatsApp. Mas para quê? Para eu conseguir ser forte dentro de mim mesma. Não porque as pessoas não estivessem me ajudando, mas eu tinha a plena consciência de que essa força toda não estava em ninguém, estava só em mim e em Deus. Entendeu? Então eu acredito que a gente tem um Deus interno, tá? Que a gente pode acessar a hora que a gente quiser. Só que para a gente acessar esse Deus interno, a gente tem que estar quietinha. A gente tem que estar sem ruído externo. Então, você ficar respondendo, você ficar falando, você está cheia de ruído externo. E aí você não consegue acessar esse Deus interno para você atingir uma consciência maior. Entendeu? E aí sim, você poder melhorar, você poder mudar essa bioquímica cerebral, você poder mudar essa sua realidade. E mesmo quando a sua realidade é péssima, porque era o que acontecia comigo, né? Assim, quando você está doente, o mais difícil é você ser capaz de pensar além do que você está sentindo. Mas você tem que aceitar aquela realidade, acreditar, confiar e se render. Se render a essa realidade futura da que você quer. Sabe, eu acredito que a gente pode tudo na nossa vida. A gente pode tudo que a gente quiser. O que realmente a gente quer, a gente arruma tempo, a gente arruma hora, a gente arruma lugar. A gente consegue. Então, é isso que eu falo. É possível ser forte o tempo todo? Para muitas pessoas, a pessoa vai dizer assim, ela tá doida, não é possível ser forte o tempo todo. É verdade, os dias que eu estava mais fraca, eu me entregava. Então, mas eu estava sendo forte ao me entregar, ao aceitar a realidade, mas imaginar o que eu queria e não ficar imaginando o que estava acontecendo. É sentir o que tem que sentir e imaginar o que você deseja. Mas você vai sentir o que tem que sentir, o remédio faz aquilo, não tem como. Então, é isso que eu acredito, é a gente se conectar com um eu maior, com uma consciência maior, com o divino, entendeu? Com o universo. Então, assim, eu sempre fiz isso e sempre deu certo, né? Eu tô aqui. E quando eu peguei o Covid, quando começou o Covid, porque as pessoas, eu fico achando muito engraçado, Cris, porque as pessoas falam assim, eu estou há 6 meses em casa, meu Deus do céu, eu não aguento mais, eu vou ficar maluco, isso. Antes do Covid, eu passei 1 ano e meio em tratamento. Então, eu passei 1 ano e meio me tratando, eu passei um ano e meio, desse 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano sem poder ver as pessoas. Por quê? Porque o que a quimioterapia fez no meu pulmão é exatamente igual ao que o Covid faz. Igual. Ela tomou o meu pulmão inteiro e fez um processo inflamatório gigante e é isso que o Covid faz. Exatamente igual. Então, o tratamento é muito parecido. O tratamento que eu fiz e o tratamento do Covid. E você fica muito fraca, muito debilitado. Então, eu passei 1 ano e meio em casa. Eu passei 1 ano e meio sem poder ver as pessoas, porque eu não podia sair, porque eu não podia pegar gripe. Então, eu não podia sair de casa, porque como que pode uma pessoa que não pode pegar gripe? Eu não podia lidar com crianças. Por quê? Porque crianças têm várias viroses, e aí o risco era muito grande. Se eu pegasse uma virose com o pulmão daquele, eu ia morrer. E aí, quando eu comecei a melhorar, né? Aí veio o Covid. E aí o meu médico me ligou e disse, meu Deus do céu, você não pode sair de casa. Não tem como, porque você, se pegar Covid, você vai morrer. Você tem um pulmão horrível. Porque o meu pulmão, hoje, ele ainda não é 100%. Eu ainda estou no processo de recuperação do meu pulmão. Eu faço fisioterapia respiratória todos os dias. Eu faço natação 3 vezes por semana. O dia que eu falto, eu sinto total diferença na minha capacidade respiratória.
Inclusive, um beijo para minhas professoras de natação que acreditaram em mim, e me aceitaram, e elas estão aí, que eu já vi, e me aceitaram lá, a aluna, né, complicada, que elas ficam prestando mais atenção, e cada dia a gente vai se superando. Né? Então, hoje, eu ainda tenho essa realidade. E quando o Covid chegou, que ele falou, você não pode sair de casa, enfim... Eu fiquei de quarentena e aí eu achava engraçado porque eu pensava assim, o que é a quarentena para mim? Nada. Eu já tinha passado 1 ano e meio. E sabe qual é a melhor das coisas? Para quem teve tudo que eu tive, eu já saía de máscara na rua. Só que eu era esquisita, né? Porque você, com câncer, sair de máscara, todo mundo olha para você. Você é a coitadinha, a doentinha. E agora não, agora quem não sai de máscara é o esquisito. Então, assim, isso aí é uma coisa que veio até para ajudar as pessoas que hoje estão passando por isso, por um câncer ou por uma quimioterapia. Porque, assim, é muito ruim, né? Você sair de máscara e todo mundo ficar te olhando. É muito ruim, é um fato. Eu não ligava? Não ligava, mas eu percebia. Né? E hoje não, hoje essa é a realidade para todo mundo. Então as pessoas, mas eu tenho que ficar de quarentena. Ok, gente, o que tem de bom que a gente pode fazer dentro da nossa casa? O que tem de bom que você pode buscar dentro de você mesmo? Eu passei 1 ano e meio fazendo isso, e aí depois que começou o Covid, eu continuei fazendo isso, entendeu? E eu tive que me reinventar, eu tinha acabado de voltar para o meu consultório, que ficou fechado. Então, assim, eu tive que me reinventar e comecei a dar aulas online para pacientes com problema de coluna. Eu não sou uma pessoa extremamente tecnológica, né? Até para estar aqui hoje no Instagram, enfim, para mim não é tão fácil, embora eu fale bastante, mas não é tão fácil. E assim, e aí? Eu tive que arrumar outras formas de me reinventar, dar aula em casa. Eu já tinha deixado o meu consultório fechado 1 ano e meio praticamente, e eu me reinventei. E aí eu fico vendo as pessoas num desespero, meu Deus, eu não consigo ficar em casa. E aí eu te pergunto, como você não consegue ficar em casa? Você não consegue ficar com você mesmo? É isso? Porque você tem dificuldade. Isso não é uma afirmação, tá, gente? Não entenda isso como uma afirmação. Mas eu pergunto, por que você tem dificuldade de ficar com você mesmo? Porque quando a gente olha para dentro, a gente também vê muitas coisas desagradáveis, né? E que a gente tem que lidar com elas. A gente também vê um lado nosso que a gente não gosta, né? E que a gente, às vezes, por acomodação, a gente não quer mudar. Então, eu acho que essa pandemia veio para isso, para a gente ter que ficar dentro de casa. Os pais, os professores, né? Eu tenho paciente professora que, inclusive, está na live que eu já vi também. Nossa, as pessoas estão fazendo o máximo delas, os professores, porque eles estão tendo que usar uma tecnologia que muitos não sabem, né? E estão tendo que se reinventar. Né? Os pais estão tendo a oportunidade de terem os filhos ao lado, de acompanhar esse estudo dos filhos, porque na correria do dia a dia isso não acontecia. Né? Então, assim, enfim, esse Covid, eu acredito que veio para tudo isso, né? E na minha vida, mais uma vez, veio para eu ter que me reinventar, porque eu 1 ano e meio com mais 6 meses, né? Então eu já tô aí em 2 anos, já tô em 2 anos de quarentena, né? Eu até agora voltei a trabalhar, enfim, mas eu tô há 2 anos de quarentena. E não é fácil para ninguém, não estou dizendo que é fácil, mas é possível, é necessário. E a gente tem que buscar dentro da gente tudo que a gente precisa, porque tudo está dentro da gente. A gente só precisa ligar. Turn on. Verdade. A Rosane está perguntando que muitos se abatem, caem na depressão. Em algum momento você passou por isso? Então,
graças a Deus, né, eu nunca me senti deprimida, nunca fiquei deprimida, ficava triste às vezes, triste de me ver enfraquecendo naquele momento, mas eu sabia que aquilo ia passar. E rapidamente eu já ligava a minha chavinha do que eu queria. Então, assim, parece até muito repetitivo, né, o que eu tô dizendo, mas, gente, foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz e foi isso que eu tô aqui para contar a história. Porque quando fizeram lá uma estatística dentro do hospital, eles encontraram 3 casos de intoxicação no mundo iguais ao que eu tive. E os 3 morreram. Só eu que sobrevivi. Então, assim, claro, eu tô aqui porque Deus quis, porque eu tenho uma missão aqui, né? Então, assim, por isso que eu fui fazer o coach, né? Porque, assim, eu preciso ajudar as pessoas a ligar essa chave. Como é que faz para ligar essa chave? Se conecta com você. Tira os ruídos externos. Porque é isso que eu tô falando. Quando a Rosane pergunta da depressão, você vai ficar deprimida sim, se você ficar com os ruídos externos. Porque cada um vem e fala uma coisa, cada um dá um palpite. É um turbilhão de informações. Se você for ficar... Em algum momento você teve medo, Karina? A Rosane também está perguntando, aí você já complementa no embalo. Então, eu nunca tive medo. Eu sempre digo assim, eu não tenho medo, eu tenho fé. Sabe, assim, eu sempre li muito, né, o Evangelho, enfim, e eu acredito que falar em fé é fácil, né? Mas eu quero ver quando você está no fundo do poço, você usar essa fé, né? Então, assim, é você realmente confiar, é você se entregar, sabe? É você se entregar, você se entrega, se entrega para Deus, se entrega para o universo. Olha só, eu tô aqui, a minha situação é essa. Eu cansei de chegar na janela da minha casa, tá? Olhar para o mar e falar assim, a minha situação é essa. Eu tô aqui para o que vier, tá tudo bem. Tá tudo bem. Se eu tiver que ir embora, eu vou embora. Para vocês terem uma ideia, nesse meio tempo, eu paguei até o meu enterro. Por quê? Porque eu sou filha única. Ia ser muito difícil para minha mãe se ela tivesse que enterrar a filha dela, sabe? E eu fui lá e a pessoa olhou para mim e falou assim: nossa, mas você tá aqui com essa cara boa. Eu falei: mas, gente, isso é uma realidade da vida, porque a nossa cultura é que a gente vai viver para sementinha. E não é assim que funciona. E quando você tem esse diagnóstico que a vida fica curtinha, você não tem que ter medo. Você se entrega, você confia. Eu confiei. Eu cheguei na janela e falei: papai do céu, olha só, eu tô aqui. A minha situação é essa. Eu confio que Deus, o universo, todas as forças mais positivas do mundo. Sei que tem muitas pessoas que querem que eu esteja aqui, que estão pensando em mim, mandando um pensamento positivo, que eu possa receber tudo isso e o que seja feita a tua vontade. Então, é isso que eu penso, entendeu? Eu acho que essa foi a forma que eu realmente... Eu nunca fiquei triste. Triste nesse sentido de deprimida, né? Eu vou morrer, eu tô com medo. E quando começou o Covid, eu fiquei, lógico, todo mundo com medo de pegar e tal, não sei o quê. E quando eu peguei, que eu falei pro meu médico, ele teve um surto. Ele falou: meu Deus do céu, como pode você ter pego? Eu falei: olha, peguei e tô aqui, vou fazer o quê? E aí, eu estava participando de um grupo de autoconhecimento, que inclusive tem várias pessoas aí no grupo, aí na live que eu já vi também. Eu estava participando de um grupo de autoconhecimento e eu estava com Covid. E do 7º ao 10º dia são os dias críticos do Covid, né? São dias que é ali que você fica na margem para ir para o hospital ou ficar em casa. E aí minha mãe
pegou o Covid, meu marido pegou, eu peguei, minha mãe pegou. Meu marido ficou bem, ficou ótimo, eu fiquei bem também, né, dentro do possível, e eu e ele ficamos dentro das possibilidades. Só que a minha mãe foi para o hospital, estava entubada, internada, péssima, e enfim. E eu com Covid em casa, sozinha, tendo que administrar tudo isso. E aí, eu participando desse grupo de autoconhecimento, e eu até falei pro pessoal, era toda segunda-feira, e a segunda-feira, que era o 10º dia, que meu médico falou assim pra mim, olha, se você passar de hoje, tá tudo bem, tu não vai mais pro hospital, porque era o 10º dia. Aí eu pensei assim, não vou entrar hoje no grupo, não. Aí depois eu pensei, não, estava fraca, com a dificuldade um pouquinho de respirar, mas eu falei assim, não, eu vou entrar no grupo e vou falar, gente, olha só, eu vou entrar hoje, mas eu não vou falar muito, porque eu não posso gastar energia. Então eu entrei, eu vou só ouvir, porque é um grupo de autoconhecimento, cada um está contando suas histórias, está falando, enfim. Então eu fiquei ali só ouvindo. Quando acabou o grupo, todo mundo perguntou, e aí, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tô bem. Hoje eu só não vou falar. Entendeu? E assistir o grupo, e também tenho certeza que esse grupo maravilhoso que eu fiz parte, né? Também estava ali me mandando muitas energias positivas, muitas vibrações, e chegou no dia seguinte, o 11º dia, e eu estava bem. Então, quer dizer, eu consegui chegar até o 10º dia, entendeu? Com muita resignação, com muita resiliência, né? Eu acho que são 2 palavras-chave também na vida, né, gente? A gente ouve muito, todo mundo ouve muito, mas ninguém aplica. É resiliência e resignação, né? Que resiliência é a capacidade de você suportar as adversidades, né? E a resignação é você aceitar. Mas quando eu digo aceitar, não é aceitar e ficar parado esperando que os céus se movam. Você tem que agir no que você pode. E como você pode agir? Trabalhando a sua mente. Vislumbrando o que você quer para o seu futuro. E isso, gente, independe de a gente estar doente. Qualquer coisa que a gente queira na vida, né? A gente tem que ir em busca. A gente tem que ter foco. A gente tem que já se imaginar fazendo aquela coisa, né? Então, assim, isso veio da minha vida inteira, né? Porque, assim, eu sempre quis ter um consultório e eu comecei lá pequenininha de não ter consultório, de trabalhar em um monte de lugar, enfim. Mas eu sempre visualizei o meu consultório, eu sempre pensei no que eu queria, entendeu? Então, é isso, é você abraçar a realidade como se ela fosse o seu presente. Até porque o nosso cérebro não sabe o que é passado, presente e futuro. Ele não faz essa diferença. Nós fazemos essa diferença, mas o nosso cérebro não. Então, se o nosso cérebro não faz essa diferença, se você está se imaginando naquela coisa boa, ele já está vivenciando aquela coisa boa, mesmo que seja na imaginação. Agora, se você está se imaginando no fundo do poço, é isso aí. Ele já está liberando todos os hormônios do estresse que estão para você estar no fundo do poço. Então, eu acho que é isso que... É desse jeito que eu vejo, né? Por isso que eu nunca fiquei em depressão, nunca fiquei triste. E sexta-feira, né, eu fui fazer uma manutenção do meu catéter, que eu ainda tenho, ó, meu catéter fofíssimo aqui, que é onde eu, né, fazia minha quimioterapia. E eu cheguei lá na clínica, que eu chego na clínica, eu falo com todo mundo e encontrei a enfermeira, chefe lá e falei pra ela, ela falou assim, Karina, Karina, você vai continuando, mas se a live cair, é só para avisar o pessoal que nós vamos entrar novamente, porque assim, a sua live vai ser igual a da sua amiga. Você ficou com inveja e quer fazer 2 lives no Facebook.
Entendeu? Então, gente, o roteiro aqui ainda tem muita coisa para a Karina responder. Então, se a gente cair, porque o ainda tem o sorteio, né? 1 hora de live, ele corta, tá? É só para vocês ficarem ligados que nós vamos nos conectar novamente para a Karina concluir a história dela aqui. E ainda tem o sorteio, né? Que eu só vou poder ainda tem o fazer sorteio, live, né? Então, se cair, a gente volta. Vocês não saiam daí, hein? Tá Fala aí, certo. Karina, continua. E assim, aí eu fui lá, né? E o que acontece? Ela, até essa enfermeira falou para mim, ela falou assim, a Laura, que também tá assistindo aí, um beijo, Laura. Nossa, você sempre foi um exemplo de superação, né? E por quê? Porque eu nunca cheguei lá triste, gente. Eu ia para a clínica de quimioterapia maquiada, arrumada, entendeu? Porque eu estava tendo a oportunidade de me tratar. Era uma oportunidade que eu estava tendo de poder me tratar. Tem gente, o câncer de intestino é um câncer que ele não dá sinal. Então, quando as pessoas descobrem, ele já tomou o corpo todo. Que foi o que aconteceu com o Chadwick Boseman, que é o ator das Panteras, que morreu tem 3 semanas. Né? Aquele ator negro que morreu tem 3 semanas, que ele também foi um exemplo de superação, só que ele descobriu numa fase mais tardia. E, infelizmente, ele não teve a mesma oportunidade que eu. Né? Então, eu tive essa oportunidade. Então, por que a clínica, a oncoclínica, né? Uma gratidão imensa a todos os profissionais, desde a hora que você entra até tudo que você faz lá dentro, tem um acolhimento tão grande, quer dizer, as pessoas estão ali se doando seu tempo, seu trabalho. Por que você vai ficar de mau humor se você está tendo essa oportunidade que muitas pessoas não têm? Né? Então, eu acho que você ver as oportunidades todas que você tem, mesmo no meio do caos, é necessário. É necessário justamente para você poder achar essa força dentro de você. Porque é a única maneira, né? Quando a gente dá uma olhadinha assim para o lado, a gente vê que tem muitas outras coisas mais difíceis do que o que a gente está passando. E às vezes a gente faz uma tempestade num copo d'água, né? E por que não fazer do limão uma limonada? Que faz tão bem para a saúde, né? Então, eu acredito muito nisso. Então, lá na clínica, inclusive, eu às vezes estava fazendo a quimioterapia, era de 12:00 às 6, eu ficava 6 horas lá. E aí passavam pessoas, né, tudo de vidro, e as pessoas às vezes entravam e falavam assim, posso ficar aqui com você? Porque minha mãe estava trabalhando e meu marido também. Muitas das vezes eu ficava lá sozinha. Né? Às vezes algumas amigas iam lá, enfim, minha mãe e meu marido só podiam ir depois, porque era muito tempo, né? E aí as pessoas falavam assim, posso ficar aqui com você? Eu falava assim, pode, mas não entendi, né? A pessoa quer ficar lá comigo, né? Aí a pessoa falava assim, porque você tá sempre com uma cara tão animada. Porque quando eu estava sentada ali, tomando tudo aquilo, eu sempre pensava na oportunidade que a vida estava me dando de estar me tratando. Então, era uma oportunidade única. Porque se eu não tivesse descoberto a tempo, talvez quando eu descobrisse já fosse tarde demais. Então, eu sempre vi oportunidades em cada coisinha. E então eu estava no carnaval. No carnaval, eu passei o carnaval no hospital, entendeu? E assim, eu estava no hospital no carnaval e o médico virou para mim e falou assim, poxa, Karina, você vai passar o carnaval aqui. Claro, né? Eu estava no balão de oxigênio, com catéter nasal, né? Então não tinha como sair do hospital. Aí eu falei para ele, tudo bem, doutor, tranquilo, a gente vai desfilar pelo corredor. Eu fantasiada de paciente e você de médico. Mas ele ria tanto que ele falou assim, eu nunca vi um negócio desse. Aí eu ainda brinquei com ele, não, vamos dar uma volta no corredor. E nós demos uma volta no corredor e fomos lá falar com as enfermeiras, né? E aí nós chegamos lá e elas falaram, vocês querem alguma coisa? Não, eu tô no bloco do Hospital São Lucas, porque como eu não vou poder sair daqui,
Então eu vim dar uma voltinha. Então, assim, o que que isso... Tem alguém que não está ouvindo, né, que está falando aí. Mas eu acho que é a conexão da pessoa, porque eu tô te ouvindo muito bem. Então tá bom. Deve ser a conexão da pessoa que não está ouvindo. Então, vocês assim... estão ouvindo? Respondam aí, se vocês estão ouvindo direitinho. Gente, responde se vocês estão ouvindo. É que tem uma gente entrando. Tem gente entrando ainda? Tem gente entrando. Estão ouvindo bem. Então tá. Então tá bom, vamos continuar. Então, assim, o que que eu quero dizer com isso? Quando, tanto para o paciente, quanto para os profissionais que estão ali trabalhando, né, que estão no meio de um carnaval ali te atendendo, né, todos os profissionais, desde o pessoal da limpeza, os técnicos, os enfermeiros, os médicos, toda a equipe de um hospital, né, desde o segurança, tá todo mundo queria estar aproveitando o carnaval, uns pulando, outros descansando. Então, assim, por que que a gente não pode tentar mudar essa realidade para algo positivo? E quando eu cheguei no posto de enfermagem brincando assim, mesmo com dificuldade de respirar, as enfermeiras olharam para mim e falaram assim: meu Deus do céu, Karina, só você para mudar o nosso dia. Porque a gente estava justamente aqui falando, poxa, sábado de carnaval e a gente o dia inteiro aqui no plantão. Né? E eu ainda brinquei com elas, eu falei, ainda bem que vocês têm emprego, né? Isso é bom, né? Que tem um trabalho. E pelo menos nós estamos num bloco. Só que nosso bloco é diferente. Nosso bloco é dos pacientes e o pessoal não sai na rua vestido de médico, de enfermeiro. A gente já estava caracterizado. Então, assim, dentro dessa minha internação, eu tentei mudar também a realidade de todos que estavam ali, né? E aí os médicos que iam passar minha visita todos os dias de carnaval, eles falavam assim, tinha uma médica grávida, né? E ela falava assim, Karina, eu tô cansada, ela tá com 7 meses já, um barrigão. Ela falou assim, olha, eu tô cansada. Mas quando eu pensei que tinha você de paciente, me deu um ânimo para vir até aqui. Porque eu pensei assim, cara, a Karina tá lá sem respirar direito, esperando um diagnóstico que a gente não sabe qual é, porque ainda havia a possibilidade de eu estar com um outro câncer, né? De ser uma metástase no pulmão. Ainda tinha essa possibilidade. Essa possibilidade não tinha sido descartada. E você tá aqui de boa, rindo, ainda brincando com a gente. Então, me deu ânimo para vir aqui te atender. Quer dizer, ela não ia só me atender, ela ia atender vários pacientes oncológicos, né? Mas, assim, muito bom, gente, saber que você pode ser uma sementinha para aquela pessoa, para o dia daquele profissional ficar melhor, sabe? Então, assim, qualquer que seja a área, né? A gente sempre tem que ser uma semente para aquele profissional trabalhar bem, para aquele profissional realmente se sentir motivado, porque a gente sabe que às vezes o local que a pessoa está trabalhando não motiva. Então, assim, é todo mundo reclamando, é todo mundo pedindo coisas, ninguém sabe fazer um elogio. Então, assim, por que a gente não pode fazer diferente? Né? Para todo mundo, porque essa energia do bem, ela contagia, né? Assim como a energia do mal, né? A coisa negativa também é contagiante, né? Você tem um colega que está sempre mal-humorado, isso você já pensa assim, hoje eu vou trabalhar com aquela fulana. Quer dizer, eu trabalho sozinha, mas quem trabalha, né, com equipes, enfim, a pessoa já pensa, hoje tem aquela fulana que está sempre mal-humorada. E às vezes, se você, né, joga uma sementinha de coisa boa ali, de uma energia boa, tudo muda, tudo melhora para todo mundo. Então, assim, eu tive a possibilidade, eu passei 80 dias internada, né? Então, 80 dias é muita coisa, o ano tem 365 dias, né? Então, nesses 80 dias, eu tentei criar uma rotina de coisas que eu gostava de fazer dentro do hospital. O que eu podia fazer dentro do hospital? Eu tinha uns programas que eu gostava de assistir,
entendeu? Tinha a meia hora que eu gostava de ficar ali meditando. E não é essa meditação, porque eu nunca fiz isso, gente. Isso eu nunca fiz. Eu aprendi a fazer lá na hora, entendeu? É assim, não é nem esvaziar a mente, é você se conectar com você. Porque as pessoas falam assim, esvaziar a mente, mas vem um monte de pensamento, né? Toda hora vem pensamento, pensamento, pensamento. Então, assim, é você se conectar com você, com o que você gostaria, com o que você quer para sua vida. Então, eu acho que tudo isso, né, junto, é que fez com que eu pudesse tornar uma realidade diferente. Inclusive, não, fala, você queria falar alguma coisa, eu não deixo nem a Cris falar, coitada da Cris. Eu ia falar que perguntaram na anterior, né, e a gente acabou cortando e não perguntei, alguém perguntou lá, não me lembro quem, como está a sua rotina hoje, depois disso tudo? Então, a minha rotina hoje, né? Eu tive Covid, né? A minha mãe também. A minha mãe ficou muito grave, como eu já falei, mas graças a Deus conseguiu. Ela saiu, só para vocês terem uma ideia, ela saiu do hospital no dia seguinte do meu aniversário. Eu fui buscá-la no hospital, sozinha, com Covid, porque eu não pude. Eu com Covid, quem é que quer ficar do seu lado? Ninguém. Ninguém quer ficar perto. E aí, eu fui buscar minha mãe, ela saiu do hospital, sem andar, sem falar e usando fralda. Só desse jeito que ela saiu do hospital. E eu fiquei aqui tratando dela para ela se recuperar, né, estando com Covid. Então, assim, o que eu quero dizer? Naquele momento foi difícil pra caramba, quando eu fui pegar minha mãe desse jeito. Mas a minha alegria de saber que minha mãe... Eu já era uma sobrevivente. E minha mãe foi uma sobrevivente ao Covid também, depois de ter 70% do pulmão comprometido pela Covid, né? Que foi a minha amiga, afilhada da minha mãe, e o marido dela, Fernando, Suleima e Fernando, um beijo no coração de vocês, que eles também estão assistindo, assim, um médico fantástico, sabe, que deu toda a atenção, que eu tenho certeza que ele teve todas as ferramentas possíveis e ajudou a minha mãe a sair dessa. Então eu tive que passar por tudo isso, e naquele momento que eu fui lá, o que eu podia ficar pensando, como eu vou cuidar da minha mãe, não sei o quê, eu tô com Covid, não sei o quê. Mas, mais uma vez, eu pensei no lado positivo. Mais uma vez eu pensei, poxa, minha mãe, eu venci o Covid, meu marido venceu o Covid, minha mãe venceu o Covid, então vamos em frente. Né? Como diz uma paciente minha, vamos em frente, Karina, é isso, vamos em frente. Né? Vamos que vamos. E ela foi se recuperando, né? E aí, quando nós fizemos os testes para estar todo mundo sem risco de transmissão, né? O IgM, o IgG e o IgM, tudo certinho, eu voltei a trabalhar. Então, eu falei tudo isso para dizer que a minha rotina hoje, eu estou trabalhando, né? Eu voltei para o consultório com todos os aparatos da OMS, né? Tudo que tem que ser feito, todas as regras da OMS, enfim, né? A gente trabalha parecendo um astronauta e não é fácil, porque trabalhar o dia inteiro de máscara é bem difícil, né? Eu tenho um público muito idoso, eu tenho pacientes de 97 anos, 99 anos, que eu tenho que ter muito cuidado. O Covid no meu pulmão não fez absolutamente nada, pessoal. Nada. Eu fiz uma tomografia tem 15 dias e eu continuo com as mesmas alterações pulmonares da quimioterapia. Mas não tem nada a mais. Tem o que já existia. Então, isso mostra que o Covid não teve nenhuma alteração grave no meu pulmão. Não diz nada lá. Então, essa é a minha rotina hoje. Eu tenho que fazer fisioterapia respiratória todos os dias de manhã, porque o meu pulmão ainda não está como deveria estar. Né? Eu corro risco de ficar com um pulmão fibrosado no futuro. Então, por isso eu faço tantos exercícios. Né? Então, eu acordo, a primeira coisa que eu faço no meu dia, antes de qualquer coisa, em jejum, é fazer minha fisioterapia respiratória. Né? Isso é um mantra para mim. E depois
eu vou trabalhar, enfim, e no final do dia eu tenho a minha natação, né? Que eu, a cada dia, né? É muito interessante porque as pessoas falam assim, ah, você tá ótima, você já pode fazer tudo. Não é bem assim. Eu posso fazer tudo, mas eu tenho que fazer fisioterapia, eu tenho que fazer a natação. Por exemplo, essa semana choveu, eu não pude ir à natação porque a minha natação é aberta, justamente para não ter risco. Porque antes do Covid eu já não podia ficar no espaço fechado. Então a minha natação sempre, quando eu busquei, eu tive que buscar num lugar que fosse aberto. Eu vivo o Covid antes dele existir. Eu vivo a realidade do Covid antes dela existir. Então eu já estou extremamente adaptada a essa realidade. E aí eu faço a natação e quando eu chego, eu já estou muito cansada. Que antigamente, antes de eu ter tudo isso, eu trabalhava 14 horas por dia. Hoje, para eu ter uma qualidade nos meus atendimentos, que é isso que eu preconizo, eu preciso fazer tudo isso. Eu não posso simplesmente achar que eu vou trabalhar, atender 10 pacientes por dia, porque eu não vou dar conta. Então, isso é uma coisa muito importante também, gente. Isso aí serve para a vida de cada um de vocês. É a gente reconhecer os nossos próprios limites, sabe? Porque a gente fala assim, ah, não tenho tempo, não dá, não dá, não dá. Mas quando você adoece, tudo vai ter que dar. Então, se você não criou aquela prática, eu sempre fiz exercício, né? Antes disso tudo, eu fazia aeropilates, então ficava pendurada no teto, enfim, eu sempre fiz. Mas assim, o nosso corpo também tem uma memória muscular, né? Então, o fato de eu já fazer tudo isso antes, já me ajudou bastante também, né? Para hoje continuar a fazer. Agora, é claro, a rotina é pesada, né? No final de semana eu preciso descansar, preciso descansar. E hoje a gente ainda não tem certeza se existe a possibilidade de uma reinfecção. A gente ainda não tem certeza. Então, como a gente não tem certeza, não é porque eu tive que eu vou chutar o balde, até porque eu tenho uma responsabilidade com as pessoas que eu estou atendendo, né? As pessoas, elas estão confiando a saúde delas para mim. Então, eu também tenho que ter essa responsabilidade. Então, assim, faço trabalho, enfim, final de semana eu faço minhas atividades, né? Como diz a Mariana aí, ó, a Mariana tá falando, descanso é treino. É isso mesmo, né? A Mariana é maratonista, joga tênis e... Mas eu também sou assim, sabia? Eu, na minha rotina diária, eu não gosto de sair aos domingos. Domingo eu gosto de ficar dentro de casa, dar aquela respirada, se recuperar. né? Curtir minha casa, curtir a família. Domingo é um dia que eu reservo para isso. Não gosto de ir para lugar nenhum no domingo. Isso já faço há muito tempo. Né? Só numa situação Sim. bem atípica mesmo. Eu acho que a gente precisa desse momento. O momento da gente estar dentro de casa, né? Parar um pouco, não sair para nada, ver o que está dentro de você, dentro do seu ambiente, do seu habitat. Né? Porque a nossa vida ela é ligada numa rotina diária, né? E as pessoas às vezes se prendem tanto nas rotinas, né? E esquece de olhar para si, para sua saúde, para se cuidar, ter aquele tempo para se cuidar, né? Então você até anteriormente você tinha falado, né, dessa questão da pandemia em relação à educação, né? Como eu sou educadora, né? A gente vê muito essas questões das famílias falarem, ah, essas aulas têm que voltar logo, né? Já estou entediada, estou doida para ir para a rua, não posso porque tenho que ficar com as crianças também estão entediadas e tudo mais. Nós entendemos tudo isso, mas esquecemos de ver que hoje as crianças estão no melhor lugar, que é dentro da casa delas. Sobre os olhos dos pais, Sim. sobre o ambiente familiar. Não poderia ter lugar melhor do que não poderia estar nesse momento. Sim. Né? Então, Sim. É colocar uma situação em risco, até porque crianças ficam assintomáticas, são vetores, transmitem. Né? Então, a gente ainda está com situações, né, de risco ainda existem pessoas sendo infectadas. Então,
ao invés da gente lamentar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, porque hoje Sim, essa pandemia serviu para fortalecer vínculos, né? Para a gente se sim. olhar e olhar para quem vive conosco dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, ter esse momento, né? Esse momento Sim. família. Então é muito Sim, importante. é o que você está falando, é ver a oportunidade, né? Porque Sim, o problema é que isso é do ser humano, né? O ser humano tem a tendência a ver mais o lado negativo, isso é fato, sim, né? Então é a tendência do ser humano, de isso tudo já vê mais o lado negativo. Mas quando a gente vê nos mínimos detalhes as oportunidades, a gente vê a imensidão que a gente tem de coisas tão maravilhosas dentro de casa, sabe? Então, e que a gente não percebe, a gente não consegue verdade. perceber, né? Às vezes até, sabe, quem tem criança, né? Um jogo, alguma coisa que você possa fazer em conjunto, que você não tinha, porque era o quê? Era ir para a rua, era tudo ao ar livre. Lá na rua as crianças estavam em contato com outras crianças, mas não com os pais, porque os pais provavelmente ou eles estavam no WhatsApp, né? Ou eles estavam conversando com outros pais, mas eles não estavam ali com as crianças, né? Então, olha a oportunidade que está se tendo agora. Eu sei também, claro, eu não tenho filho, né? Enfim, mas eu sei também que já é muito tempo também. Mas se a gente pensar, né, no tempo do universo, não é nada, sabe? Então, Verdade. assim, é atemporal, entendeu? É, pessoas que passam por problemas infinitamente maiores do que essa pandemia, inclusive, né? Problemas de saúde, enfim. Não estou falando do meu, não. Estou falando de outras pessoas que eu tive a oportunidade de ver dentro do hospital em 80 dias de internação. Mas eu era uma paciente que ia caminhar no corredor para poder dar oi para todo mundo, entendeu? Então, assim, pessoas que estão sofrendo há muito mais tempo. Pessoas que têm diagnósticos que são incuráveis. Então, e a gente sabe que essa pandemia vai passar. Ela vai passar. Tudo na vida passa, né? Os momentos bons também passam. E os momentos ruins. Então, não vai ter começo, meio e fim. E eu até brinco, às vezes eu brinco com alguns pacientes meus, assim, né? E até com a Mariana, já até brinquei outro dia com ela. Falei, gente, imagina quando a gente, daqui a 20 anos, quando a gente for falar dessa pandemia, né? A gente vai falar assim, nossa, lembra da pandemia? A gente ficou muito tempo em casa, a gente não estava aguentando, mas passou, passou. Então, assim, sabe? Inclusive tem um amigo que está aí também, o Luiz, né? Que, nossa, uma pessoa do bem também, uma energia maravilhosa. Ele, a irmã Ângela e a dona Celina. Assim, que também sempre me deram muita força, né? Que tem uma espiritualidade, assim, sempre assim, a toda a prova, a flor da pele. E é isso, né? As coisas, tudo passa, tudo tem começo, meio e fim, né? E a gente tem que tentar fazer o melhor, ver as oportunidades aonde tem, né? Porque as oportunidades existem, né? Inclusive, eu me tornei coach, por quê? Porque eu estava nesse 1 ano e meio presa dentro de casa, né? Aí o meu marido viu uma chamada no Instagram que ia ter um workshop sobre coach. E quando eu estava no hospital, que aconteceram algumas coisas chatas, enfim, com alguns profissionais, eu brinquei assim, até com uma fisioterapeuta, brinquei com ela, falei assim, olha, eu vou virar coach para mostrar para esse pessoal que não pode falar assim com os pacientes, porque os pacientes já estão sofrendo. Aí a pessoa fala assim, bota a pessoa mais para baixo ainda. E eu brinquei assim com ela. E aí acabou que meu marido viu um workshop sobre coach, eu não podia sair de casa.
e perguntou se eu queria ir. E eu falei, não, tudo bem, então eu vou, quero ir sim. E fui, sem poder, né? Nem o médico falou que eu não podia, mas eu falei, não, eu vou, não vou ficar lá atrás, eu não posso ficar perto de muita gente, enfim. E aí, nesse workshop, falando sobre coach, né? Eles estavam vendendo o curso de coach mesmo, para você se tornar a formação em coach. Aí eu falei assim, eu quero fazer isso, porque lá no hospital eu falei que eu queria fazer isso. Porque é você ouvir a pessoa na essência, né? Porque essa é a coisa mais importante em qualquer profissão, como eu já falei lá no começo. E aí eu me inscrevi, né? Meu marido me inscreveu lá naquele dia para fazer a formação em coach. A formação em coach são 5 dias de uma imersão intensa, mas intensa mesmo, que você chega lá às 8 da manhã e sai às 3 horas da madrugada. Eu, uma pessoa que não podia ficar perto de muitas pessoas, na sala tinham 70 alunos. Eu tinha que comer tudo na hora, tomava um monte de remédio e tava com dificuldade de andar. Eu fiquei 3 meses sem andar, gente. Fiquei 3 meses sem andar por conta da medicação que enrijeceu minhas articulações. Então, eu fui para o curso de coach. E eu fui fazer o curso. E aí eu cheguei lá e falei, meu Deus, eu não posso ficar muito colado nas pessoas. Mas não tinha muito como não ficar colado com as pessoas. Mas eu falei, mas eu quero fazer essa formação disso e eu vou fazer. E aí cheguei lá, conheci quem? A minha irmã do coração de outras vidas, né? Que fez a live com vocês, né? A Paula, que tá aí, um beijo. Tá lá do outro lado do mundo, aí já é meia-noite, né, minha irmã? Em Portugal já é meia-noite. E aí, enfim, eu fiz a formação e no meio da formação eu percebi que tudo que eles estavam ensinando ali, né, mas aí com técnicas, ferramentas, foi exatamente tudo isso que eu falei para vocês anteriormente, de mudar a mentalidade, de pensar nas oportunidades, né? De se visualizar no que você deseja e não se visualizar em coisas ruins, né? Mesmo que o prognóstico seja ruim, gente. O prognóstico pode ser ruim, pode ser péssimo, mas você pode mudar a sua realidade. É isso que eu quero deixar para vocês. Só você pode mudar a sua realidade. E assim, nesse curso de coach, eu também me conectei com outras pessoas, né? Inclusive a Mel, que tem até depois, se vocês puderem entrar lá no Instagram dela, é Todos pela Mel, né? Que é uma menina fantástica, que tem uma história de superação fantástica, entendeu? E aí você vai somando a sua história e vendo que você pode tudo que você deseja. E aí no meio do curso de coach tinha o quê? Tinha uma parte da formação que tinha que ser realizada em São Paulo. E eu não podia viajar, eu não podia sair do Rio de Janeiro. Porque eu estava em tratamento, então eu não podia sair do Rio de Janeiro. Mas ainda mais pegar um avião, ar-condicionado, um monte de gente. Se eu pegasse gripe, eu morria, então não poderia. E aí que a Paula, né, ela veio lá do outro lado do oceano, né, veio lá de Portugal. E eu falei assim, poxa, eu queria tanto ir, mas eu vou ter que ir de carro, mas dirigir. Minha mãe não dirige, minha mãe é mó guerreira. Meu marido trabalhando também não poderia ir, porque era durante a semana. E aí minha mãe falou, não, eu vou, mas a minha mãe não dirige. E aí? 6 horas dirigindo. E se eu passasse mal, fazia o quê? E a Paula imediatamente se ofereceu para ir também, né? Então, assim, esse acolhimento, assim, sem palavras, né? Para eu poder ir a fazer a formação. E eu consegui, gente, eu consegui dirigir do Rio a São Paulo. Ela não precisou dirigir,
mas o fato de saber que ela estava ali era muito bom. Então, assim, esse acolhimento é muito bom, sabe? E aí eu volto para vocês e digo, né, em qualquer que seja a patologia, qualquer que seja a dificuldade, né, quando você sente o acolhimento, é mais do que 1000 palavras, é mais do que tudo, entendeu? E assim, ela foi, e ela ainda toda hora perguntava, Mana, você quer que eu dirija? E eu falava, não, pode deixar, tá tudo bem. Por quê? Não era problema de ela dirigir, é porque eu queria me superar. Eu queria ver se eu conseguia. Porque eu queria voltar para a minha realidade. Que eu morei em São Paulo, eu vim e voltava 1000 vezes. Então, eu pensava, nossa, será que eu nunca mais eu vou poder fazer isso? E eu falei, não, eu vou poder fazer porque eu quero fazer. E nós fizemos o curso, foram 3 dias em São Paulo, de imersão profunda, de começar às 8 da manhã e acabar 1h da manhã, e no outro dia começar às 8 da manhã de novo. E nós ficamos, né, lá no mesmo hotel que ia ser a imersão, e eu voltei dirigindo. Então, assim, e eu só contei, né, para os meus médicos, enfim, quando eu voltei, né? Porque senão eles iam dizer que eu era louca e tal. Então, assim, eu falei, não, eu vou porque eu sabia que eu podia, né? Eu sabia, eu tinha ali a minha mãe guerreira ali do meu lado, me dando força sempre, né? Meu marido também sempre me deu muita força. E a Paula ali, que qualquer coisa, ela levava o carro, eu não ia ficar no meio da estrada desesperada. Então, assim, isso também foi uma das coisas que eu fiz, né, durante isso tudo. E aí concluí a formação. E semana passada, tem 1 ano já isso. E como os diplomas não são internacionais, enfim, né, demora muito para chegar. E chegaram todos os diplomas semana passada. E assim, chegar esses diplomas foi assim uma sensação inimaginável. Porque foi exatamente a superação. Porque não é o fato de ter o diploma de coach, isso aí qualquer um pode ter. Você pagou o curso, foi lá, cumpriu a carga horária, entregou o trabalho, mas foi o gostinho de cada dia de superação, de cada imersão que eu tinha que ficar até mais tarde. E todo mundo do grupo, os professores sabiam do que eu estava passando, sabiam da minha dificuldade até de andar. E estava sempre todo mundo pronto para ajudar, sempre muito acolhimento, né? Então, assim, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, né, por ter esse acolhimento todo, né? Agradeço assim, imensamente a Deus, a vida, por ter tido essa oportunidade. E esse tempo de quarentena antes da quarentena, né, foi extremamente proveitoso para mim, porque eu fiz uma outra formação. Hoje eu tenho uma outra carreira, não sou mais fisioterapeuta. Então hoje eu vou trilhar por outros caminhos também, que é uma coisa que eu também amo fazer, que tem tudo a ver, né? Porque a gente, como fisioterapeuta, o contato é muito direto com o paciente e acaba que, como coach, é isso, é você se conectar com o outro, né? Então, tive mais essa oportunidade. E mais uma, né? Não deixe nem a Cris falar, gente. Cris, não deixe nem você falar, coitada da Cris. Ai, meu Deus do céu. Fica à vontade. É muita história, é muita história. E assim, mais uma grande superação, né, que eu tive, gente. Eu fiquei internada e saí do hospital no dia 31 de dezembro, às 9h da noite. Véspera de Réveillon. Eu moro em Copacabana, gente. Copacabana, no Réveillon, é um drama para quem mora aqui. É muito bom para quem vem, mas para quem mora aqui é dramático, porque a gente fica ilhado, a gente não pode sair de casa, não pode sair de carro, não tem táxi, é muito difícil, porque fecha tudo. E às 9h, e nesse dia 31, eu tive um problema no meu catéter,
E aí eu fui para o hospital e cheguei lá, fiz vários exames e estava tudo bem dentro das possibilidades lá. E aí eles falaram que eu poderia voltar para casa. Só que eles me deram alta às 9 da noite. E às 9 da noite, imagina, às 9 da noite do dia 31, né? Minha mãe e meu marido estavam lá comigo, a gente não tinha feito ceia, não tinha pensado em Réveillon, não tinha feito nada. Eu estava extremamente cansada, porque eu fui para o hospital justamente por conta desse problema no catéter e um pouco de dificuldade de respirar. E aí, quando eu saí do hospital às 9 da noite, eu tinha duas possibilidades. E ficar me lamentando, porque era dia 31, não deu tempo de fazer a ceia, eu não comprei a calcinha nova, não comprei a roupa nova. Eu podia ficar me lamentando. Ou poderia agradecer, estar viva e fazer um ano novo diferente. E aí, naquele momento, né? Essa blusa de Mulher Maravilha foi uma amiga minha, Karen, inclusive tá aí também na live. Um beijo, Karen e André, que me deram. E aí, eu simplesmente botei a blusa de Mulher Maravilha, me maquiei toda. Eu estava simplesmente, gente, com 20 quilos a mais. Eu quase não entrava nessa blusa, entendeu? E falei assim, vamos ver o que tem de comer de diferente e vamos aproveitar o Réveillon. Mais um ano que eu vou ter de vida. E pedi minha mãe e meu marido para botarem uma blusa vermelha. Porque a blusa de Mulher Maravilha só eu que tinha, né? E comemoramos o Réveillon. Eu até mandei fazer essa foto para vocês verem. Esse foi o Réveillon, dia 31 da passagem de 2019 para 2020, que eu tinha acabado de sair do hospital. Então, todo mundo deve falar assim, ah, nossa, é muito fácil falar. Realmente, é muito fácil falar. Mas eu não estou só falando. Eu estou mostrando, foi exatamente o que eu fiz. E agora eu vi aí que a Karen que me deu a blusa da Mulher Maravilha, ela falou aí pra mim, aí no comentário ela colocou que eu fui a São Paulo e a Karen, quando eu estava fazendo quimioterapia, a Karen foi ficar comigo. A Karen é do INCA, ela é enfermeira do INCA e ela já trabalha com isso. E ela ainda tirou um dia para ir ficar lá comigo fazendo quimioterapia. Eu ainda brinquei com ela, você tá doida? Porque você já trabalha com isso. No dia da sua folga, você ainda vai ir para a clínica de oncologia? Você é doida. Mas ela foi. E ela não sabia, e ela estava grávida. E eu disse para ela, eu vou no nascimento do seu filho. Só que, infelizmente, no nascimento do filho dela, eu estava sem andar. Então não tinha como ir. Que foi no dia 6 de setembro. Mas, quando eu fui... Ela mora em São Paulo. Que ela saiu e está morando em São Paulo. Mas quando eu fui a São Paulo, eu fui de surpresa na casa da Karen. Eu fui de surpresa conhecer o Henrique. A coisa mais fofa do mundo. Inclusive a Paula foi comigo. E eu cheguei lá e ela sabia que eu não podia viajar. Ela sabe, ela trabalha com isso, o marido dela também. E aí eu cheguei, toquei a campainha, falei pro porteiro, é a Karina. Aí o porteiro interfonou e aí voltou no interfone e disse assim, olha, ela disse que não conhece nenhuma Karina. Aí eu virei pro porteiro e falei assim, diz a ela, por favor, que é a Karina carioca. Porque ela nunca ia imaginar que seria eu. Se eu não poderia estar viajando, se eu não poderia estar lá. Então, assim, eu não fui pro nascimento do Henrique, porque, infelizmente, né, não deu. Mas é isso. Eu não fiquei me lamentando porque eu não fui naquele dia. A vida sempre, quando você não se lamenta, ela sempre vai te dar outra possibilidade lá na frente. Sempre. Sempre. Isso é fato, gente. É só vocês pararem um pouquinho, aproveitem que estão na quarentena, para um pouquinho e pensa
nos momentos difíceis da sua vida, que talvez hoje já não sejam tão difíceis assim, porque já passou tanto tempo, você já superou tanto. E nos momentos bons que também passaram. Então, ela sempre vai te proporcionar coisas inimagináveis quando você está aberto para perceber. Porque a percepção é só sua, não é de mais ninguém. Não adianta, eu posso falar assim, olha, Cris, tá acontecendo isso na sua vida, você faz isso, 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 isso. Muito lindo eu falar. Quando eu sair, já entrou por aqui, já saiu por aqui. Você já nem se lembra mais do que eu falei, sabe por quê? Aquilo que eu falei é meu, não é seu. Então, você tem as suas verdades, o que você acredita. Então, quando você volta para você e busca aquilo dentro de você, fica tudo muito mais fácil. Extremamente mais fácil. É só tudo isso. Uma linda história, né? Isso é para mostrar para as pessoas, né? Que às vezes a gente tem alguns problemas, mas diante de outros problemas, o nosso fica, ó, Desse tamanhozinho. Né? E assim, o poder da mente é o que realmente transforma a vida do ser humano, né? A pessoa precisa pensar positivo, por mais ruim que esteja, e viver em estado de gratidão. Porque assim, todo mundo tem uma cruz para carregar, né? Sempre. Jesus carregou a cruz dele, né? E nós, cada um de nós, carregamos a nossa também. É verdade. Então, a gente tem que abraçar essa cruz e carregar. E eu uso muito aquela metáfora que diz: eu posso, eu quero e eu consigo, né? É isso aí, é isso aí. Nada é impossível quando você deseja alcançar. Isso aí é fundamental na vida do ser humano. Ô, Karina, antes da gente fazer o sorteio aqui, eu queria tem até uma frase, tem até uma frase que fala, que diz assim, que é uma metáfora também, né? Resiliência é ter um sol dentro de si que nunca se põe. Verdade. Né? Porque o sol, ele está dentro da gente, né? Nós somos luz e sombra, né? Então, é isso. É você, o que você quer dentro, o que você quer buscar dentro de você, né? Você quer buscar a sua luz ou você quer buscar a sua sombra? Então, é exatamente desse jeito. E você tem que ter aquilo como seu, porque é o que eu falei. Não adianta, né? Às vezes uma pessoa critica a gente, né? E a gente fica muito bravo na hora, né? Que a pessoa faz a crítica, né? A gente não gosta de crítica, né? Mas às vezes, quando a gente para e se volta para si, e para refletir, aquela pessoa às vezes está sendo um degrau na sua vida para você perceber coisas que você não está percebendo. Porque às vezes na vida tão corrida, você não consegue, né? Então, assim, eu entendo que muitas das vezes, né, quando a gente ouve as coisas, a gente pensa, isso tudo aí é balela, não sei o quê. Sim, para aquela pessoa, naquele momento, pode ser balela. Mas talvez lá na frente, muito tempo depois, aquela pessoa vai pensar, porque isso já aconteceu comigo, tá, gente? De a pessoa falar alguma coisa e eu achar, isso aí bobeira, nunca vou precisar disso, nunca vou pensar nisso, tá? Quando você tem lá 20 anos, as pessoas falam várias coisas e você, bobagem. Mas quando você chega lá na frente, que você volta e pensa assim, poxa, é verdade, aquela pessoa tinha razão, né? Isso assim, assim. Então, assim, às vezes as críticas, né? Isso até, Cris, num ambiente de trabalho, né? Também, né? Que estamos aí num grupo de professores, que isso acontece, né? A gente ver as críticas também de uma forma positiva. Sim, construtivas, né? Toda crítica, eu falo sempre isso. Toda crítica ela tem que ser construtiva, né? Porque o aprendizado, ele se dá com os erros. A gente aprende errando.
Ninguém A gente só aprende, aprende errando. ninguém aprende acertando, né? O aprendizado ele vem com os erros, então Sim, as críticas elas precisam vir para somar de forma sim, construtiva. Nós da educação precisamos ter esse olhar, né? É verdade. sim, sim. Com certeza, com certeza. Então, eu acho que é por aí. Olhar tudo como algo muito maior, né? A gente fica muito Sim, voltado do nosso mundinho, né? sim, Das coisas que estão acontecendo aqui. Mas tem muitas verdade. coisas acontecendo no universo, né? Aí a gente fica, mas o tempo, mas já são 6 meses dentro de casa, ok, beleza. E talvez vá ser um ano, pessoal. A gente não sabe, entendeu? É só quando tiver vacina que as coisas vão voltar ao normal. Respeitar o tempo de Deus, né? Sim, sim, até porque o tempo de Deus ele é atemporal, É né? Então, verdade. eu hoje até eu recebi, né, uma citação de um médico e filósofo árabe, né, que fala assim, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o primeiro passo para a cura. E quando eu falo em doença, remédio e cura, gente, não estou falando só de doenças físicas, não. Estou falando de doenças emocionais, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer que tudo se resolva ontem, a gente quer que a pandemia passe rápido, eu também quero. Rezo por isso, torço por isso, mas é no tempo que tiver que ser. Enquanto isso, vamos fazendo o que dá para ser feito, né? Então, assim, é o que eu falei, hoje a minha rotina, ela não pode ser como era antes, não só por conta da pandemia, mas por conta da minha capacidade, dos meus limites, né? E eu vou ficar reclamando porque ela não pode ser? Não, pelo contrário, eu vou me adaptar ao que dá para ser hoje e vou ser a melhor versão de eu mesma. É isso Então, aí. que a gente seja a nossa melhor versão A sempre, melhor versão. É isso aí. né? Karina, a live já está quase acabando novamente. Então, você agora vai deixar um recado de 5 minutos para o grupo de educadores que estão nessa sala nesse momento, que está vivendo nesse turbilhão, né, de emoções e desafios, com a ansiedade à flor da pele. Então, em 5 minutos, dê um recado para esse grupo de educadores que aqui estão conosco. Então, até por serem educadores, né, eu acredito que a gente tem que filtrar os nossos pensamentos, tá? Então, assim, se você quer ter saúde emocional, filtre seus pensamentos, né? Porque o pensamento, o pensamento ele pode te adoecer ou ele pode te curar. Então, o que você quer para você? Então, ter saúde emocional nesse momento de pandemia, gente, é filtrar os pensamentos. Os pensamentos eles vão surgir, as coisas vão aparecer. Então, assim, se você sabe, nós sabemos o que nos desestabiliza. Então, se aquilo te desestabiliza e a gente já está vivendo um momento de estresse, né, por conta de tudo, então, para que entrar em contato com aquilo? Para que se conectar com aquilo? Para que eu vou ler aquela mensagem que o Covid está aumentando até o final para saber qual o objetivo? O que você quer para você? Você não quer ter saúde mental? Você não quer estar bem emocionalmente? Você tem que dar suas aulas. É muita cobrança. A gente sabe que as escolas, eu tenho pacientes, professoras, que inclusive está aí assistindo a live também. É muita cobrança, a gente sabe disso. Mas então, assim, filtre seus pensamentos, tá? Tente manter uma rotina, mesmo que seja dentro de casa. Eu sei, eu tenho uma paciente que está dando 8 horas de aula por dia. Tá ok, 8 horas, eu sei, é muito tempo. Mas nessas 8 horas, na hora que você vai ao banheiro, dá uma respirada profundamente. A respiração é vida. A gente precisa de oxigênio, entendeu? Dá uma espreguiçada, estica os braços lá em cima. Se mexe um pouco, sai da cadeira.
Então, assim, a pessoa falava, tá mandando eu fazer exercício, eu não tenho tempo. Ok, eu entendo. Eu também não tinha tempo, muitas das vezes, de fazer exercício. Mas a gente faz a nossa realidade. Então, você vai ao banheiro, você vai lá. Os educadores, principalmente, que estão passando muito tempo sentado, né? Porque está trabalhando no computador. Segura na pia do banheiro enquanto está lavando a mão ali. Fica na ponta do pé 10 vezes. Isso aí vai fazer com que circule mais o sangue. Você vai ativar o retorno venoso. Entendeu? Dá uma espreguiçada, respira. Entendeu? Bebe uma água, se hidrata, a gente precisa de água, o nosso corpo precisa de água. Então, assim, para você ter saúde emocional e saúde física, o emocional é filtrar os pensamentos. Aí eu posso dizer, eu gosto de fazer meditação, mas eu conheço um monte de gente que não tem paciência, que acha um saco. Então, assim, ótimo, só respira. Respirar, entendeu? A gente só sabe o que é respirar quando a gente fica sem respirar, como eu fiquei, entendeu? A gente só sabe dessa importância quando a gente não respira. Então, respira. Pensa no ar entrando nos pulmões. Imagina o ar entrando nos pulmões. Se você perceber que naquele momento ali que você pensou no ar entrando nos seus pulmões, você se desconectou de um monte de outras coisas. De um monte de coisas que estava ali, ó, na sua cabeça fervilhando. Então, eu acho que é isso. E como eu aprendi também uma coisa com o meu médico que me operou, Armando, né, uma pessoa fantástica. O que não te mata te deixa mais forte. Então, assim, você tem problema com tecnologia? Ok, mas você vai sair dessa pandemia sabendo lidar melhor com o computador. Eu, por exemplo, vou, porque eu também não gosto e nem tinha paciência. Os tradicionais que não mexiam tanto na tecnologia, hoje virou 4.0. Porque a educação saiu do 1.0 para o 4.0. É isso aí. Exatamente. Entendeu? E assim, achar que tudo vai dar certo não é otimismo, gente, é fé. E a fé, cada um na sua religião, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade. Né? A sua fé pode ser no universo, pode ser em Deus, em Buda, Alá, Jesus. O que você acredita. O que faz sentido para você. Então, o que fizer sentido para você, aquilo é a coisa mais importante. Né? Então, assim, essa é a mensagem que eu quero deixar. E eu queria fazer só uns agradecimentos. E uma outra coisa, né? Agradecer. Karina, olha, agradecer. Olha só, agradecer, pessoal. Se você achar que não tem nada para agradecer, tá? Você ainda assim pensa na oportunidade de ter nascido, de estar aqui vivendo até o dia de hoje. Você pode amanhã não estar aqui, morrer amanhã, ok? Mas você viveu até o dia de hoje. Então, isso já é uma gratidão imensa, tá? Então, é agradecer sempre. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem, tá? Eu sou a prova viva disso. Eu sempre agradeci. Eu agradeci ao câncer, gente. Então, porque eu aprendi muita coisa legal, entendeu? Ainda tenho muito que aprender, não sou a dona da verdade, ainda estou me reconstruindo, estou evoluindo, estou a cada dia tentando ser uma pessoa melhor. Muitas vezes não sou, né? Mas estou tentando. E assim, eu quero agradecer a vocês do Seduc, agradecer a você, Cris, que eu nem deixei você quase falar, porque eu falo pra caramba. Agradecer a Deus, né, assim, em primeiro lugar, a minha mãe guerreira, que sempre esteve ao meu lado, inclusive ela fez 70 anos e eu fiz uma festa de Mulher Maravilha pra ela, só nós, né? E a minha amiga Paula, que tá aí, que teve aqui de máscara, ela e o Dudu, sabe, assim, deram força. Então, assim, agradecer a toda a equipe do São Lucas, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da Oncoclínica, o meu fisioterapeuta, o Ives, aos meus amigos todos, né? Ao meu marido pelo acolhimento de sempre esteve ao meu lado, sempre me deu muita força, sempre me deu força para fazer os cursos, enfim, agradeço de todo o meu coração a todos.
E é isso. Quero agradecer muito. Não dá para falar o nome de todo mundo, que é muita gente e já está acabando, né? Eu agora agradeço a você por essa história brilhante, né? Eu espero que esse seu exemplo, né? Essa história sirva de exemplo para muitas pessoas, né? Principalmente aquelas que vivem pensando de forma pessimista, né? Sim, Pensando no negativo e que a gente consiga acreditar no poder da superação. Então, sim. Karina, eu te desejo assim muita saúde. Fique Amém. certa que eu vou colocar, a partir de hoje eu vou passar a colocar você também nas minhas orações, né? Para que Deus te dê muitas forças para que você Sim, continue essa pessoa linda, maravilhosa, com um coração tão bonito, né? E com essa garra aí da vontade de continuar vivendo e vencendo aí todos os desafios e turbilhões da vida. Leandro e Gustavo, vocês estão aí? Cadê o sorteio? Sacode essa sacola e diz aí quem foi sorteado que vai ganhar agora uma avaliação com a isso. Karina. Fala aí, Leandro ou Gustavo. Vocês estão aí? Vamos aguardar para ver se um dos dois se pronuncia. Leandro, Gustavo, vocês estão aí? Nossa, tá eu. Todo mundo querendo a avaliação. Olha aí, Karina. Todo mundo. Cadê o Leandro e o Gustavo? É rápido. E aí não tem. 5 minutos. 5 minutos para cair de novo a live. E, e não tem problema, que quem ganhar, aí a gente faz da melhor maneira possível. Se a pessoa já. Porque eu já vi que tem vários Se for uma pacientes meus que pessoa fora do Rio de Janeiro, não tem a gente vai problema. fazer por Meet, né? Por Meet. Sim, Olha lá, sim. quem ganhou foi Fabi Vitorinha. Fabi Vitorinha, você tá aí? Fabi Vitorinha, você está aí? Se ela não está, a gente vai procurar a Fabi Vitorinha, se ela já Tá. saiu da live, para anunciar para ela que ela ganhou aí a avaliação com a Karina. Tá bom, Karina? A gente vai passar o seu Tá, contato não, não para tem ela. A problema. gente pode passar seu Pode passar meu telefone. telefone, pode, e aí, assim, a gente faz da forma que for melhor para ela, tá? Tá joia, tá joia. O... Então eu vou passar seu contato para ela. Pode Muito passar. obrigado. As pessoas que estão aqui conosco nesse momento podem seguir as nossas redes sociais. Entra lá no Sim. nosso site que tem assuntos na atualidade para todos os gêneros, todas as épocas, porque a gente não fala só de educação no nosso site, a gente fala no todo, né? Então é www.ccduc.com.br. Semana que vem nós vamos ter uma live sobre a superdotação no ambiente da família e da escola. Então, é muito interessante para quem tem aí pessoas superdotadas ou que estejam convivendo com pessoas muito inteligentes. Não percam, que será uma live também bem interessante e Eu, incrível com a Patrícia Gonçalves. eu quero agradecer, né, também a todos que ficaram aí, né, esse tempo todo, né, ouvindo Isso. a minha história. E o meu único objetivo realmente é atingir o máximo de pessoas possíveis para plantar uma sementinha do bem, né? Estamos todos num processo de reconstrução, reinvenção e ressignificação, né? Verdade. Então, que a gente possa ser a melhor versão de nós mesmos e tentar, né, fazer desse momento menos difícil do que ele está sendo. Perfeito, Karina. Só para dizer para vocês que a live fica no nosso IGVT até amanhã às 18 horas. E depois nós vamos colocar a live
dentro do nosso canal do YouTube. E aí, assim que a gente já estiver com ela no YouTube, Karina, eu vou mandar para o seu WhatsApp para você guardar de recordação. Ah, tá, porque inclusive eu tenho um canal no YouTube que eu fiz quando começou a pandemia para justamente ajudar as pessoas que não estavam fazendo nenhum tipo de exercício, né? Porque estava todo mundo muito parado. Então eu fiz 2 vídeos e aí depois eu peguei Covid, aí eu não pude fazer mais vídeo. Então, você vai pegar essa live e vai botar lá no seu canal. Sim. Porque essa live conta a sua história, né? Sim, então, vou sim, mandar sim. para você e você vai poder também colocar ela lá no seu canal. E para quem não assistiu, está disponível no nosso IGVT até amanhã às 18 horas no Stories e fica lá direto no nosso IGVT para você assistir aí quando você quiser, tá bom? Um beijo grande para você. Olha, vem cá. Peraí. Um Rapidinho, minuto, Karina. Ó, Um minuto. essa é a minha guerreira, nós duas aqui, ó, de Mulher Maravilha. Ih, que linda! Um beijo, Cris. Você é maravilhosa. Beijo. E é o símbolo do Chadwick Boseman. Ele, infelizmente, perdeu, né? Mas ele ficou, deixou um legado muito grande de superação para todos nós e que a gente também possa reconhecer. Vamos à luta. Não desista nunca. Aí, não desista nunca. Um beijo para vocês. E, ó, Obrigado, beijo. obrigado. As duas de Mulher Maravilha aí, ó. Isso aí. Um Tá beijo, bom? Karina. Beijo, Cris. Muito beijo. obrigado. E não vamos perder o contato, vamos continuar nos falando, tá bom? Com certeza. Obrigada a todos, viu? E eu mando um beijo também para o meu marido, que, embora não esteja aqui, mas sempre foi muito presente. Ele foi o Superman dessa relação toda, graças a Deus. Gratidão a ele. Um beijo. Um beijo. Um beijo, Karina. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada por ter ficado aqui conosco até esse horário. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.